Boa noite, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Bom, vamos mais uma vez para a meditação da palavra do Senhor, né? Na expectativa de nos próximos dias estarmos juntos, né? Claro, aqueles que podem dentro da questão aí de segurança, né? Dessa questão da pandemia, estarmos talvez domingo juntos lá na igreja de uma forma presencial, mas segura, amém? Então estamos correndo para resolver isso, mas passo mais informações aí até amanhã à noite, aí eu estou passando para vocês. Mas vamos nos ater à palavra de Deus. Mas antes vamos orar, vamos curvar nossas cabeças e pedir ao Senhor que nos guie, nos direcione em tudo. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e precioso nome. Senhor, toma as nossas vidas em tuas mãos. Pai querido, direciona-nos, Senhor, segundo a tua santa e boa vontade. Meu Deus, toma cada um dos meus irmãos, cada pessoa que está vendo esse vídeo. Que o Senhor continue tocando em seus corações, direcionando, livrando de todo o mal, Senhor, dando sabedoria, ó Deus, para conduzir a sua vida de uma forma que lhe agrada, Senhor. É esse o nosso desejo. Continua, Deus, movendo em nossos corações, nos dando força, nos dando fé, esperança a cada dia, Senhor. E que em cada momento, Senhor, a nossa expectativa, as nossas esperanças estejam em Ti. Pai querido, sem Ti nada podemos fazer. Nós dependemos do Senhor. Pai amado, toma todos os meus irmãos em Tuas mãos, os meus irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Mambucaba, que o Senhor continue os abençoando. Continue, Senhor, abrindo as janelas do céu sobre a vida de cada um dos Teus filhos, de cada dizimista e ofertante desta igreja. Que o Senhor, Pai, abençoe e continue abençoando, Senhor. Pai, que o Senhor continue abrindo as janelas do céu sobre as vidas de cada um dos meus irmãos. Aqueles que, porventura, estejam assistindo esse vídeo, se estejam passando por momentos de desemprego, meu Deus, abra essa porta, move essa situação. Pai, libera, Senhor, um emprego, Pai, para que cada um dos teus servos e servas possa trazer o alimento, Pai, para os seus lares. Senhor, a nossa esperança, como havíamos dito, Senhor, está em Ti. Abençoa, Pai, esse culto, esse momento da palavra, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, que o Senhor venha aquecer o nosso coração através do Teu Santo Espírito, e que tudo que venha a ser proferido aqui neste vídeo, neste momento, seja do Teu coração para os nossos corações. Que essa palavra encontre o terreno fértil em nossos corações, Senhor, e que venha frutificar, ó Pai, para que possamos também abençoar outras vidas através dela. Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pelo Teu carinho para conosco. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém, graças a Deus. Amados, queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler inicialmente dos versos 1 ao verso 7, ok? Então, João 9, do verso 1 ao verso 7. Diz assim o texto sagrado. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Até aí nós vamos, deixe sua Bíblia aberta no capítulo 9 do Evangelho de João, porque nós vamos discorrer esse capítulo aí no decorrer da mensagem. Amém?
Amados, nós vemos aí, né, o homem natural ele fica procurando muitos porquês da vida, ele fica procurando razões para todas as coisas, né? E muitas das vezes inflamando o seu próprio ego, achando que ele é o tal, né? Que ele pode todas as coisas. O homem se querendo sempre se equiparar ou tentar se igualar a Deus, né? Nunca isso vai acontecer. Bom, amados, nunca vai conseguir se igualar a Deus, que Deus é longânimo, Deus o poder de Deus é infinitamente maior do que tudo aquilo que possamos imaginar. Outros ficam especulando a vida do próximo. Como isso aconteceu com ele? Era tão pecador? Então, assim, as pessoas ficam buscando, né, como nós vamos ver na vida desse cego aqui, procurando razões para se afastarem e não verem o que Deus tem feito, o que Deus tem feito na vida das pessoas e o que Deus tem feito em suas próprias vidas, né? Muitas das vezes as pessoas ficam resistentes a isso. Amado, tem outra frase aí no mundo, né, no cotidiano, que é: todos os evangélicos são ex alguma coisa, todo crente é ex alguma coisa. Com certeza, todos nós somos ex alguma coisa. Aqueles que tiveram encontro com Cristo é ex alguma coisa. Porque a Bíblia fala, o Senhor Jesus fala que era necessário nascer de novo, ou seja, se nasci de novo, eu deixei a velha criatura para trás, né? Então nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Aquele que roubava, não rouba mais, aquele que adulterava, não adultera mais, né? Aquele que usava drogas, não usa mais. Então, assim, a grande, né? Às vezes a gente para pensar, né? O que as pessoas pensam, né? Quiser que a pessoa continuasse roubando, queria que a pessoa continuasse fazendo tudo aquilo que era de delito e que era contra a lei de Deus e até a lei dos homens. Então, assim, você vê que é uma cegueira espiritual, né, cujo qual o Senhor nos libertou a mim, a você, né, e a todos aqueles que se acheguem a Cristo Jesus. Mas vamos primeiro ver a ênfase aqui do encontro, né, do nosso Senhor com esse cego de nascença. Vamos ler aqui do verso 1 ao verso 5. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Os homens, né, como no mundo, a gente estava falando aqui, irmãos, estão preocupados em ver o que aconteceu, quem errou, quem pecou, para que aquilo ali acontecesse, né? E quando Jesus aqui está explicando que muitas das vezes as mazelas da vida vêm sobre a vida de uma pessoa para que a obra de Deus, ou seja, para que os milagres de Deus sejam manifestos sobre a vida dele. Muitas das vezes está passando por uma luta, muitas das vezes é para que a glória de Deus se manifeste nessa situação e que todos vejam: olha, Deus moveu na vida daquela pessoa, Deus transformou a vida daquela pessoa. É dentro disso que Jesus está trazendo aqui aos seus discípulos, está ensinando a eles, né, que na verdade o melhor do que ficar procurando culpados é tentar ajudar, é mudar a história. E Jesus ele continua no verso 4: é necessário que façamos as obras daquele que enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amados, quantas pessoas nós conhecemos no nosso cotidiano, e parentes, amigos, que estão como esse homem cego, que estão como esse homem que não conseguem ainda entender e enxergar quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus aqui, eles acreditavam que a cegueira desse homem era por uma má sorte ou por uma punição de Deus contra o pecado daquela família. E você imagina como vivia aquela pessoa isolada, né? Ela está cego porque é um pecador, né? E quantas pessoas estão no mundo, irmãos? Muitas das vezes até com uma certa postura,
mas cegas, não enxergando aquilo que Deus tem feito e o que tem a fazer em suas vidas. Quantas pessoas nós vemos no mundo do nosso convívio, que estão na escuridão, que não conseguem enxergar a luz que é Cristo Jesus, que não conseguem abrir o seu coração para o Evangelho. Quantas pessoas nós não nos deparamos na nossa caminhada? Amados, é necessário fazer a obra de Deus. É necessário você expressar o amor de Deus. É necessário você compartilhar do amor de Deus. É necessário você ser sal e ser luz. Ele nos lembra, irmãos, quando nós olhamos para esse cego, ele nos lembra o nosso estado antes de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra quando antes de você conhecer Cristo? Muitas das vezes, as loucuras que você fez no passado que hoje você não faz mais. Por quê? Porque você estava cego espiritualmente. Muitas vezes as pessoas elas fazem coisas, atrocidades, porque elas estão cegas espiritualmente. Elas não conhecem a luz, elas não conhecem a Jesus. E muitos se colocam até numa posição, né, de rebeldia, porque não tiveram esse encontro com Cristo. E você vê aqui o Senhor se movendo ao encontro dele, e depois do encontro você vê o que acontece com a vida desse homem nos versos 6 ao verso 12 do capítulo 9. Olha o que diz aqui. Depois de dizer isso, né, Jesus, no verso 5, ele fala, né, que é necessário que nós viemos fazer a obra de Deus, que aquele homem estava cego, porque não era por pecado nem do pai nem da mãe, mas para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus diz no verso 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, no verso 6 diz aqui, depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez a lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Amados, muitas das vezes Deus ele vai mover a tua vida, vai mover a minha vida para fazer a lama, para pegar, né, untar ali, cuspir, passar nos olhos da pessoa. Levar o Evangelho, falar da palavra de Deus, expressar o amor de Deus. Quando nós vemos aqui, o Senhor Jesus Jesus entrou em nossas vidas e a nossa vida nunca mais foi a mesma. O Senhor Jesus ele pegou aquele barro e passou em nossos olhos, através de sua palavra, ele abriu, ele rasgou as vendas que estavam nos nossos olhos. E nós começamos a enxergar no âmbito espiritual aquilo que Deus queria para cada um de nós, aquilo que Deus queria para a tua vida, aquilo que Deus queria para a minha vida e para as nossas vidas. Nós éramos cegos e agora nós vemos a glória de Deus, a glória manifesta de Deus, a transformação que Deus fez na minha vida e na tua vida, a transformação que Deus tem feito na tua casa, na tua família, ou que Ele está começando a fazer. A transformação que Deus vai usar a tua vida e a tua família para atingir as pessoas ao teu redor. Amados, o perdão, o toque de Cristo é algo inconfundível. O perdão do Senhor, anteriormente, nós andávamos o que parecia que tinha, né, uma tonelada nas costas, mas quando nós recebemos o perdão do Senhor, aquilo ficou leve. O jugo do Senhor é leve, o fardo é suave. Ele mudou a nossa história. O toque do Cristo ressuscitado, irmãos, muda a história do homem, muda as nossas vidas, mudou a nossa vida. Mas não só nós vemos, mas as pessoas ao nosso derredor também vê. As pessoas veem a mudança no teu caráter, as pessoas veem a mudança
no teu agir, no teu falar, né? Claro que muitas das vezes temos os nossos momentos de fraqueza, os nossos momentos de falhas, mas o nosso Senhor, Ele nos perdoa. Mas o nosso Senhor, o Espírito Santo, nos traz e nos mostra, olha, está errado aí. Onde nós chegamos a Deus, pedimos perdão, resolvemos as situações e começamos a caminhar, continuamos a caminhar, melhor dizendo. Amados, antes estávamos cegos, não conseguíamos ver. E hoje você vê. Você consegue entender aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração. Isso não é obra de um homem, não é obra minha, não é obra de homem nenhum, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo do Senhor. Ele continua dizendo aqui no verso 7, então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Imagina, Jesus chegou, cuspiu no chão, fez lama, nunca tinha visto aquele homem ali a primeira vez, e daquele cego sente a lama, imagina, batendo nos olhos, e escuta Jesus falando, vai lá lavar. E ele foi. E o nome Siloé quer dizer enviado. Amados, quantas das vezes o Senhor, ele desvenda os nossos olhos para certas situações na vida, e ele fala assim, ó, vai lá e faz isso. Vai lá falar da minha palavra para o fulano, vai lá falar da minha palavra para fulana, para o Beltrano. Vai lá, expresse esse amor que um dia tocou o teu coração, expresse para que essa pessoa entenda quem eu sou, e o que eu fiz por você, e o que eu posso fazer na vida dela. Aqui no verso 8 a gente começa a ver aqui os vizinhos, diz assim, então os vizinhos e os que antes conheciam de vista, como um mendigo perguntava, não é este aquele que ficava sentado pedindo esmolas? Não é este que, é a mesma história, irmãos, não é este que estava arrasado, não é este que estava chorando, não é este que a família estava toda destruída, não é este aquele que estava... ao ponto aí de morrer no caminho das drogas, até ter o toque de Jesus Cristo, até ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A vizinhança não acreditava. Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Verso 10. Então lhe perguntaram, como foram abertos os teus olhos? Ou seja, se você é ele, como é que você está enxergando? Não é possível você estar enxergando. Não é possível que aquela situação na tua vida mudou. É essa história. Não é possível, não é possível. Verso 11. Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei-me, estou vendo. Queridos, primeiro ponto. Faça o que Cristo te pede. Esse homem ele poderia ter ficado parado lá, com a vista cheia de barro, saliva, areia, e poderia falar, olha, que história é essa, passando barro no meu olho? Não poderia ter falado? Eu não vou em tanque nenhum não, agora dá teu jeito de limpar isso aqui. Poderia ter falado, como muitas das pessoas fazem. Muitas das vezes Jesus ele toca, ele ministra através da palavra, ele fala para você fazer, para você continuar sendo fiel, para você continuar buscando a Deus, para você continuar se derramando aos pés dele, para você continuar pregando a palavra dele. Isso aí que faz? Dobra o braço, cruza o braço, não vou não. Não, o que vão pensar de mim?
Como é que vão me ver os meus amigos? Como é que as pessoas vão me olhar na rua? Não vou não, Jesus. Não vou não. Parece, irmãos, que muitas das vezes os crentes hoje em dia, eles pegam o barro e colocam nos próprios olhos. Homens, mulheres que foram, suas vistas já foram tiradas, belidas dos olhos, parece que jogam areia no olho. E querem as bênçãos. Senhor, me abençoa. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas enche seus olhos de areia. Como Deus vai agir dessa forma? Deus, ele pode fazer e transformar qualquer situação. Mas o Senhor, ele age e trabalha na vida de pessoas obedientes, pessoas que seguem a palavra dele. Pecadores, sim, mas que servem a palavra dele. Que buscam perdão, que buscam pregar a palavra de Deus, que buscam exalar Cristo Jesus através da palavra. Não de agentes secretos de Cristo, não daqueles que têm vergonha do Evangelho. Esse cego, ele foi lá para lavar o olho, tá, tudo bem, foi lá com aquela maçaroca de areia e cuspe no olho. Não, o mestre está mandando, vou fazer. Lavou, o que aconteceu? Ele voltou a enxergar, ele voltou a ver. E muitas das vezes a situação na vida, irmãos, tá aí, ó, tá apanhando, né? E não muda. Por quê? Porque não quer ir ao tanque de Siloé lavar os olhos. Porque não quer ser enviado. Porque não quer abrir o coração e fazer a vontade de Deus. Quer do seu jeito. Eu tenho que ser da minha forma. Olha, dá para eu fazer aqui assim. Eu faço assim. Tá muito bom. Aí vem uma pergunta. O servo pode dizer o que fazer ao Senhor? Ou é o contrário? Amados, enquanto a todos aqueles que estão vendo esse vídeo, eu vou falar algo bem certo. Você pode abrir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Todos os homens, todas as pessoas que teimaram com Deus, passaram por momentos terríveis. Deus levou essas pessoas a momentos terríveis para que fosse feita a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não porque Deus é sádico, não porque Deus quer te ver sofrer. Se ele quisesse ver você sofrer, ele não tinha tirado as belidas dos seus olhos. Ele tinha deixado você caminhar para o inferno. Mas ele abriu os teus olhos. E o que ele quer com isso? Que você seja um discípulo. Não apenas um seguidor. Eu estou aqui seguindo. Tem sinais, beleza, glória a Deus. Tem maravilhas, glória a Deus. Mas quando tem a palavra, não, aí não. Peraí, palavra de vida eterna eu não quero não. Eu só quero sinais. Eu quero bênção. Me dá minha bênção que eu quero. E aí quando você vai para a palavra e diz que você tem que negar a si mesmo, que você tem que tomar a cruz, que você tem que seguir, que tem um jugo na situação. Não, jugo não, que isso? Jugo não. Amados, o caminho, o seguir a Jesus, não é feita a tua vontade não, a minha vontade não é a nossa vontade, é feita a vontade do Senhor. É feita a vontade do Senhor. Queridos, se esse cego tivesse feito, muitas das vezes, aqui, eu estou conjecturando, não foi o que aconteceu, ele foi de pronto lá, mas se ele tivesse parado e falado assim, não jogou lama no meu olho, ele correu, foi lavar os olhos, ele obedeceu a palavra. E o mundo continua aqui. No verso 12 perguntando. E eles perguntaram:
Onde está ele? O cego, que agora via, respondeu: não sei, fui lavar os olhos, ele não está mais aqui não. Verso 13. Levaram os fariseus aquele cego. A multidão foi lá, pegaram ele e levaram aos doutores da lei, levaram lá aos fariseus. E aquele dia era sábado, verso 14. O dia em que Jesus fez... Era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez, por quê? Perguntaram outra vez, como podia ver? Ele respondeu, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? O cego, ele respondeu, é um profeta. O que você tem dito às pessoas quando te questionam de Cristo, da tua fé? O que você tem falado? Simplesmente, você é crente? Sim, sou crente. Ou você é crente? Sim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Jesus tocou meu coração. Amado, se a pessoa já está te perguntando, ela está te dando abertura para você falar. Esse cego respondeu, ele é um profeta. Ele ainda não tinha a ciência, ele ainda não tinha o conhecimento, melhor dizendo, de quem era a pessoa real de Jesus. Mas, para ele estar vendo, ele era um profeta. No mínimo. Verso 18. Os judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. Eles perguntaram, é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora está vendo? Ou seja, é esse cara aí mesmo que vocês falaram que nasceu cego, vocês estavam mentindo. Aí, verso 20. Então os pais responderam, sabemos que é este o nosso filho e que nasceu cego. Ou seja, eles afirmaram, ele nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Tipo, a culpa não é minha mão, o problema é de vocês, se virem aí com ele, ele já é adulto. Então ele sabe das responsabilidades deles. Nem os pais queriam se envolver naquele milagre que tinha acontecido com o filho. Não queriam reconhecer que Jesus poderia ter, e que aconteceu, fez o filho deles enxergarem. Esses pais deveriam aqui estar numa alegria e falar assim, não, vou encontrar, cadê ele, meu filho? Vamos lá, eu quero falar com ele. Vamos procurar esse homem, eu preciso ter um encontro com ele. Mas muitas das vezes, irmãos, as pessoas agem como os pais do cego. Não, sei que é de Jesus, é com ele aí, o problema é dele aí, ele que entrou nessa aí. Verso 23, foi por isso que os pais lhe disseram, ele já tem idade e poderá falar por si mesmo, né? Que no verso 22, eles estavam com medo de serem expulsos da sinagoga, serem expulsos do lugar onde eles tinham um certo status. Eles tinham medo de que as pessoas que eles conheciam no trabalho, na faculdade, na vizinhança, os colocassem de lado porque tinha acontecido isso, que se afirmar que eles eram cristãos, afirmar que eles eram seguidores de Jesus Cristo, afirmar que eles eram crentes, fiéis. Eles ainda não eram, mas eles tinham medo que pensassem isso deles.
Ele respondeu, verso 26. Perguntaram-lhe outra vez, o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Olha a resposta do cego, ex-cego. Ele respondeu, já lhe disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos deles? Quer dizer, ironizou. Então o insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Verso 29, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Verso 30, o homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Será que temos falado de Cristo com a mesma veemência que este cego, que ainda não tinha tido nenhum o impacto ainda do conhecimento total de quem era a pessoa que curou ele? Quantas dádivas você já recebeu do Senhor? Quantos milagres Jesus já fez na sua casa, na sua família, na sua vida? Será que deveríamos nos acovardar diante das pessoas que pedem prova da nossa fé? Seja onde for. Será que deveríamos recuar? Ou deveríamos afirmar com convicção aquilo que aconteceu conosco? Da forma que Jesus tocou em nossas vidas. Da forma que Jesus mudou e transformou as nossas vidas. Amados, não precisa ser teólogo para falar de Jesus. Não precisa ser teólogo. Você falar de Jesus, mostrando já o testemunho do que ele fez na tua vida, você já está pregando de uma forma excepcional. Você já está falando de um Cristo. Você está falando de uma experiência própria de que você viveu com Jesus. Se ele, da forma que ele mudou a tua vida, da forma que ele colocou esperança no teu coração, mesmo em diante as adversidades da vida. Da forma que ele te curou, da forma que ele te libertou do império das trevas, ou das drogas, ou seja, da onde for. Eles continuam dizendo no verso 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Eles estavam cogitando que Jesus era pecador. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Olha aí, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram. Há pessoas que não aceitam a palavra. Há pessoas que repelem como esses homens. Mas o cego estava dando uma lição a esses doutores da lei, a esses estudiosos, a esses homens cheios de cultura. Amados, emanar o Evangelho, emanar as boas novas de Cristo Jesus, não estou aqui também dizendo que não é importância você estudar a palavra, de você ler, não é nada disso. Mas isso não é um obstáculo você pregar e falar da palavra de Deus. Não é obstáculo você dizer que Jesus te salvou. Não é obstáculo você dizer que é um cristão. E da forma maravilhosa que Deus mudou a tua vida. Isso tem que ser alegria no coração do crente. Isso tem que ser alegria naqueles que
enxergam a glória de Deus, a graça e a misericórdia de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e é impulsionado pelo seu Santo Espírito. Isso tem que ser alegria em nossos corações. Servir a Deus tem que ser alegria nos nossos corações. Não é um peso, mas é alegria. Porque o nosso Senhor, Ele deu tudo por mim e por você. Ele já nos deu tudo. E tem feito muito mais em nossas vidas. Verso 35. No verso 34, eles expulsaram o cego. Verso 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado um homem. Ao encontrá-lo, Jesus foi ao encontro dele. Perguntou: você crê no Filho do Homem? Amados, só um atento aqui. Veja bem, se o mundo te rejeita, Jesus ele nunca vai te deixar sozinho. Se o mundo vira as costas para você, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está conosco, está contigo. Jesus ficou sabendo que expulsaram ele do convívio, expulsaram ele da sinagoga. O que Jesus fez? Virou as costas, continuou? Não, ele foi lá procurá-lo. No momento onde ninguém estava encontrando Jesus, porque queriam interrogá-lo, saber como é que ele fez aquilo. Mas depois, quando o cego afirmou ali, confiando em Cristo, falando dele e até pregando, expulsaram ele. Por causa do orgulho, do preconceito, expulsaram ele. Jesus foi ao encontro dele. Jesus foi ao encontro dele e fez a pergunta. Verso 35, Jesus ouviu que eles tinham expulsado um homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ou seja, você crê em mim? Só que ele não tinha conhecimento. Ele respondeu, no verso 36, ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já tem o visto, e é aquele que está falando com você. Verso 38. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Amados, esse homem entendeu a plenitude. Quando Jesus ele foi expulso, muitas das vezes a sociedade, muitas das vezes o rolzinho de pseudo-amigos vai te colocar de lado, quando você falar que é um cristão. Mas aí vai a pergunta: com quem é melhor andar? Com os pseudo-amigos ou com Jesus? Quem é melhor ouvir a palavra de Jesus ou o conselho desse mundo? Como você quer andar? Como um cristão genuíno ou como um fantoche? São essas perguntas, irmãos, que nós temos que fazer. São essas perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos, essa autoanálise, para podermos caminhar no reino de Deus olhando somente para Cristo. Para podermos tirar de nós tudo aquilo que que nós mesmos possamos estar jogando areia em nossos olhos, cujo qual Jesus já curou, já purificou, já nos redimiu. Ele continua aqui, depois que o cego, ex-cego, né? E, verso 38, então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Verso 39, Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Amados, olha que maravilha Deus fez na tua vida e na minha vida, nas nossas vidas. Nós estávamos cegos. Outrora estávamos cegos.
E Ele nos fez enxergar. Ele mudou as nossas vidas. No verso 40, dizendo, alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. O que Jesus estava falando com isso? Olha, Jesus está falando o seguinte, olha, se vocês continuassem lá como os outros que expulsaram ele e não tivessem visto isso tudo aqui, vocês não teriam pecado, contra o Espírito. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Ou seja, aqueles homens não se arrependeram. Aqueles homens não se voltaram a Cristo. Aqueles homens viram e continuaram com a mesma arrogância. Diferente do cego que lavou, foi curado. Você imagina você participar de um momento, você está em oração, você não fosse crente e você vê uma pessoa cega que você conhecia, que você via todos os dias ser curada, e ali, né, se você estivesse lá junto com Jesus. Irmãos, essa transformação é uma obra do Espírito Santo. É uma obra onde o Espírito Santo abre os nossos olhos. Mas o que eu quero focar aqui é o seguinte, o Espírito Santo já abriu o teu olho. Já abriu os nossos olhos. E o que nós vamos fazer? Você vai ficar calado mediante as pessoas que precisam ouvir a verdade? Ou você vai manifestar, deixar o Espírito Santo usar a tua vida e ser um canal de Deus para curar os cegos desse mundo? Um canal de Deus, ou barro, né? Ou ser a saliva do nosso Senhor, né? Para curar, ou tanque enviado para curar os cegos, como este cego estava desde nascença. Os cegos que estão no tradicionalismo, os cegos que ainda cultuam uma certa religião, mesmo sabendo que aquilo está desagradando a Deus, porque aprendeu assim de seus pais, é uma tradição, e aquela coisa toda, e essas pessoas continuam cegas. Ou vocês vão falar da verdade em amor, vocês vão falar da verdade. Lembre-se, irmãos, que tudo que nós fazemos aqui, nós vamos ser cobrados. Pregar o Evangelho, ele não está somente imposto, né, essa ordenança, não é só para o pastor da igreja, não, é para todos nós. Eu queria que você, para encerrarmos, abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, e você vai ver ali o nosso Mestre ressurreto, antes de ser assunto aos céus. Ele dá uma ordenança aos seus discípulos que é para nós. Eu queria ler do verso 16 até o verso 20, diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha que interessante, se você ligar o que aconteceu com o cego. Quando o cego entendeu, a primeira coisa que ele fez foi adorar. Os discípulos, quando viram aqueles que já creram, eles já dobraram ali e adoraram ao Senhor. Mas houve alguns que duvidaram ainda. Por isso, irmãos, é importante estar pregando, estar falando, muitas das vezes de forma diferente, a mesma coisa.
que o Senhor Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, que Ele transformou a tua vida e que Ele te fez um missionário. Um homem, uma mulher, jovem, criança, que fale do amor dele. Ele continua aqui dizendo, no verso 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha a ordenança. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós nos colocamos, quando você se coloca, irmãos, a buscar, a adorar e a cumprir o ide de Cristo, a sua última ordenança, o Senhor, Ele diz que está com você até o fim dos tempos, até a consumação de todas as coisas. Ide, pregai o Evangelho, discipule pessoas, ajude na sua igreja, seja instrumento de Deus, convide as pessoas para ouvir a palavra de Deus, testemunhe, fale do que Deus fez na tua vida. Isso não pode ser algo que você esconda, ou pode ser vergonha para você, não. Isso tem que estar exposto, para que as pessoas vejam a obra de Cristo. Se o cego se escondesse, se o cego dali, depois de curado, ele ficasse com medo do que ia acontecer, do que tudo que aconteceu, ele foi expulso e tal, mas Jesus não se apartou dele. Jesus chegou, depois que viu que ele estava expulso, estava do lado dele, conversou com ele, explicou a ele o Evangelho, quem ele era de verdade. E aquele homem foi salvo. Aquele homem foi salvo. Quem sabe não vai ser você instrumento de Deus para salvar teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu primo, tua prima, seu amigo de trabalho, seu colega de estudo. Deixe Deus te usar. Seja um crente fiel, compromissado com o Senhor. E deixa Deus te usar. Abre os teus lábios e deixa o Espírito Santo colocar aquilo que é necessário, como diz a palavra. Mas você precisa abrir os lábios. Mas você precisa falar desse amor que curou a tua cegueira, que curou a nossa cegueira, que transformou a tua vida e a tua família. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido e amado, toma as nossas vidas em tuas mãos. Perdoai, Senhor, os nossos pecados. Perdoai as nossas ofensas. E ajudai-nos, Senhor, a cumprir o teu ide nesse mundo. A falar do teu amor, a pregar da tua palavra. Envia as pessoas, Senhor, até nós. Envia as pessoas, Senhor, até cada um dos meus irmãos, de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Pai querido, que o Senhor abra esses corações das pessoas, da nossa convivência, das pessoas que o Senhor vai colocar em nosso caminho, para receber, ó Deus, a tua palavra, e que o Senhor coloque nos lábios de cada um dos meus irmãos, Senhor, aquilo que é necessário que essas pessoas venham ouvir, e que essa semente encontre um terreno fértil, que venha frutificar, ó Pai, para o teu reino, e que, Pai, que esses cegos, Senhor, que hoje nós conhecemos, venham enxergar, e venham, Senhor, adorar ao Senhor como aquele cego do tanque de Siloé, que essas pessoas, Senhor, venham se entregar a Ti, e venham ser resgatadas, Senhor, pelo poder do teu amor, pelo teu sacrifício naquela cruz, cujo qual o Senhor nos resgatou, nos dando vida e vida em abundância, curando, Senhor, a nossa cegueira espiritual e nos fazendo enxergar que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai querido e amado, te pedimos, continua conosco nesse restante da semana. Abençoa, Senhor, as obras lá da igreja. Nos ajude, Senhor, em tudo que nós precisamos. Dependemos de Ti, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai, nós já te agradecemos por tudo que tens feito e o que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém, graças a Deus. Que Deus vos abençoe. Um grande abraço a cada um de vocês e um beijo em vossos corações. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.